Glória a Jesus. Aleluia. Segundo livro do Evangelho, capítulo 4, verso 35. Grande é o Senhor Deus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, verso 35. Primeiro Evangelho Mateus, segundo Evangelho Marcos e terceiro Evangelho Lucas. Glória a Deus. Todos encontraram? Então vamos ler. Grande é o Senhor Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, e dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. As criancinhas podem ir com a irmã Selma, a Brega Selma. Só pode sentar quem glorificar o nome do Senhor. Só pode sentar quem glorificar o nome do Senhor. Grande é o Senhor Deus. Amém? Grande é o Senhor. Amém? Deus colocou esta manhã no meu coração para trazer esta mensagem. Porque o tema desta mensagem, só o título já diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Olha só o título já diz: Jesus apazigua a tempestade. Só aqui nós já podemos entender que Jesus já nos traz tranquilidade. A palavra do Senhor aqui já nos mostra que Jesus apazigua a tempestade. Aqui nós já podemos entender que Jesus estava no controle do barco. Aqui nós podemos entender que Jesus, Ele estava no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor é bem clara, e eu não quero ser muito demorado, mas a palavra do Senhor aqui nos dá grandes lições sobre este tema: Jesus apazigua a tempestade. E eu quero perguntar para você: quem está no seu barco? Quem está no controle do seu barco? Será que é Jesus que está no controle do seu barco? A palavra do Senhor aqui, irmãos, ela é bem clara, que os discípulos eles foram para o mar e que Jesus estava dentro do barco, dormindo. A palavra do Senhor aqui nos mostra que veio um grande temporal. O que é que isso significa para nós, irmãos? A palavra que tocou no meu coração não é porque Jesus está no nosso barco que nós não vamos passar tempestades. Não é porque Jesus está no nosso barco que nós não vamos sofrer dificuldades. Mas a palavra de Deus aqui, ela não mostra que quando o Senhor está no controle de todas as coisas, eu posso até passar uma grande tempestade, mas eu sei que o meu Deus está no barco. Eu sei que o Senhor está lá. Eu sei por quê? Porque o Senhor já mediu o meu barco. A palavra do Senhor tocava no meu coração e dizia assim para mim: Ei, eu sei as medidas do teu barco. Eu sei até onde a onda pode ir. Eu sei até onde
A palavra nos mostra, não é porque nós viemos à igreja que nós não vamos passar lutas, mas nós sabemos quem é que está no controle do barco. Uma das coisas que Deus mostrou através desta palavra é que eu tenho que perder o controle do meu barco. Aleluia. Vocês dizem assim, mas quem perdeu o controle do seu barco? Temos que perder o controle do nosso barco. Para dar o quê? Para dar que eu tomo conta e que tomo o controle do meu barco. Que foi isso que aconteceu. Foi preciso os discípulos perderem o controle para eles irem buscar quem chamar o mestre. Então nós precisamos de perder o controle do nosso barco para chamar ele, para tomar conta do nosso barco. A palavra do Senhor nos mostra que havia uma grande tempestade, mas uma coisa que eu aprendi através deste tema é que essa tempestade não era para matá-los. Esta tempestade não era para afundar o barco, mas essa tempestade é para nos fortalecer. Essa tempestade foi levantada para quê? Para eles verem mais um milagre. Essa tempestade foi levantada para o nome dele ser exaltado. Então muitas das vezes, irmãos, há lutas que vêm na nossa vida, não é para nos matar, não é para nos deixar cabisbaixo, mas é para nos fortalecer na fé do Senhor. Porque a palavra aqui ela é bem clara, que havia uma tempestade. Se há uma tempestade, o barco estava a balançar. Se há uma tempestade, havia água que passava por cima do barco. Mas o mestre estava lá. Ele, o dono, o Todo-Poderoso, ele estava lá no controle de todas as coisas. A minha, irmãos, o que eu aprendi através desta palavra é que a Bíblia fala que havia outros barquinhos. O que é que isso quer dizer? Que a tempestade tanto vai vir para mim como para o ímpio. A tempestade tanto vai vir para aquele que serve a Cristo como aquele que é ímpio. O que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que não crê, uma pessoa que não tem fé. Mas a tempestade vai vir. Só que nós temos uma vantagem. É que nós temos o controle lá dentro do barco. Que era quem? Jesus. Quando nós passamos pela tempestade, nós sabemos que o Mestre está lá no nosso barco. Porque essa tempestade não é para nos matar. Quantas tempestades nós passamos no nosso dia a dia? Quantas tempestades, quantas lutas? Mas espera aí, Jesus disse: tenho um ânimo, eu venci o mundo. Ei, Jesus estava no controle do barco. Jesus estava lá. Uma das coisas que eu aprendi, presbítero, através desta lição, é que mesmo diante do temporal, Jesus não acordou. Jesus estava manso. Jesus estava tranquilo diante desta tribulação. Mas quando os discípulos viram que a coisa estava a apertar, que o mar estava cada vez a ficar mais bravo, o que é que eles fizeram? Eles foram chamá-lo. Mas uma coisa que eu quero nos ensinar é que Jesus não deixou que a tempestade o afetasse, porque ele continuou a dormir. A Bíblia fala que ele até tinha um travesseiro, que ele estava na polpa do barco a dormir. Sabe o que é que isso significa? Que a tempestade não o afetou. E quando nós não deixamos que essa tempestade nos afete espiritualmente, nós descansamos no Senhor. Porque muitas das vezes, quando nós não deixamos que essa raiz entre no nosso coração, nós descansamos no Senhor. Assim como Jesus, diante desta tribulação, ele estava calmo, ele estava sereno,
ele continuava a dormir, porque ele continuava no controle de todas as coisas. Olhem só, a palavra de Deus nos mostra que ele, despertando, repreendeu o vento. Olhem só, repreendeu o vento, aquietou e houve grande abundância. Então a palavra de Deus aqui nos mostra que Ele está no controle de todas as coisas. Aqui a palavra de Deus nos mostra que Ele está no controle da sua dificuldade. A palavra de Deus nos mostra que Ele está no controle da sua tempestade. Aqui a palavra de Deus nos mostra que Ele está no controle do seu trabalho. A palavra de Deus nos mostra que Ele ainda continua no controle da sua vida. A palavra de Deus ainda nos mostra que Ele está no controle das suas finanças. A palavra do Senhor nos mostra que Ele está no controle da sua família. Mas para isso nós temos que acreditar e ter fé, porque Ele disse para os discípulos assim: ainda não tendes fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem. Então, quando nós temos fé, quando nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, só Ele pode apaciguar a tempestade. Só Ele pode parar a nossa guerra. A palavra do Senhor, irmãos, eu quero vos mostrar porque Jesus continuava dormindo, porque Ele não deixou ser afetado. Porque muitas das vezes a palavra que nós vimos na palavra do Senhor, e em Efésios 6 nos mostra que nós temos que ter o capacete da salvação. Para que nós temos que ter o capacete da salvação? Para não ser induzidos pelo inimigo. Porque o inimigo, ele quer a nossa mente. Onde começa a destruição do ser humano? Na mente. Mas Jesus não deixou nada que o afetasse. Porque Ele continuou a dormir. Ele continuou descansado. Eu quero dizer para você nesta tarde: continue descansando. Continue. Não tema da tempestade. Porque esta tempestade não é para o matar. Esta tempestade não é para afundar o seu barco. Porque Jesus já tirou o comprimento do seu barco. Porque Jesus já tem a altura do seu barco. Jesus já tem a largura do seu barco. E Ele sabe até quando Ele vai mandar a onda. Ele sabe até quando Ele vai mandar essa tempestade na sua vida. Mas essa tempestade não é para o afetar psicologicamente ou mentalmente, mas é para o fortalecer na fé. Porque quando nós passamos por lutas, dificuldades, nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos clamar ao Senhor. O que é que o Bartimeu fez? Ele disse, ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele estava cego, não enxergava, estava diante de quê? De uma tempestade. E foi essa tempestade que o fez clamar ao Senhor. Então muitas das vezes é diante das tempestades que nós vamos clamar mais ao Senhor. Porque quando tudo vai bem, nós não queremos saber até de ir à igreja. Quando nós temos um dinheirinho, quando nós temos carro, temos tudo, muitos de nós, muitas das vezes, não queremos ir nem para a igreja. Hoje não, vamos passear. Hoje vamos deixar, hoje vou ficar em casa. Mas é diante das lutas, é diante das tempestades que o Senhor Deus está a analisar a sua vida. Porque Ele continuava lá. E a tempestade, ela continuava. E os discípulos todos apavorados. Mas Ele continuava dormindo. Por quê? Porque Ele estava no controle do barco. Por isso é que eu pergunto para você: quem está no controle do seu barco? Quem está no controle do seu barco? Não é porque Ele está no barco que não vai haver tempestade. Não é porque Ele está dentro do barco que as lutas não vão existir. Vão! Eu costumo dizer que nós crentes somos a raça mais perseguida à face da terra. Somos perseguidos
perseguidos, atentados até ao último, até ao extremo. Mas nós sabemos quem está no controle do nosso barco. Porque a palavra de Deus falou muito forte ao meu coração. Quando nós queremos tomar conta do barco, Jesus não opera. Mas quando nós perdemos o controle de todas as coisas, que para nós parece tudo impossível, tudo dar errado, é quando Ele pega no controle no barco. É quando Ele pega no leme e apazigua a tempestade. Ele nem sequer pegou no controle com apenas palavras. Ele apaziguou a tempestade. Então, irmão, irmã, esta luta não veio para destruí-lo. Porque muitas das vezes nós vamos passar lutas, vamos. Mas o próprio Jesus foi Ele próprio a dizer: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Será que nós não entendemos isso? Tende bom ânimo, neste mundo tereis aflições. Porque o próprio Jesus também teve aflições. Mas Ele foi o próprio a dizer: tende bom ânimo. Eu também tive como vocês. Eu também fui injuriado. Eu também fui cuspido. Eu também passei por lutas. Eu também passei por dificuldades. Mas ei, tem bom ânimo, porque eu também venci o mundo. E nós também vamos vencer o mundo em nome de Jesus. Porque Ele nos capacitou para isso. Porque Ele nos capacitou para isso, para vencermos as coisas deste mundo. Porque este mundo não nos pertence. A nossa vida aqui é como um vapor. A nossa vida aqui é... Verdade, Jesus. Então não nos pertence. A palavra do Senhor, e o vento aquietou-se e houve grande abundância. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? A palavra do Senhor aqui é uma palavra grega, tímidos. Sabe o que é que significa tímidos no grego? Significa cobarde. É uma palavra grega que significa tímidos. Está no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Que os tímidos fazem parte de 8 tipos de pessoas que não herdarão no reino dos céus. Então nós podemos entender que a palavra aqui, tímidos, é pessoas cobardes. Eu quero dizer para você, Deus não deu um espírito de cobardia. Deus não deu um espírito de timidez. Então você sabe quem está no controle do seu barco. Então você sabe. E Jesus ainda disse: ei, vocês não têm fé? Sabe por quê? Eles sabiam que o mestre estava lá no barco. Mas mesmo assim eles se apavoraram. Por quê? Porque a sua fé não era suficiente. Porque se eles sabiam que o dono da tempestade estava lá, por que eles se aquietaram? Por que eles se acobardaram? Por que eles se endureceram? Por que eles ficaram preocupados? Sabendo que ele estava no controle daquele barco. E muitas das vezes, irmãos, nós somos iguais. Nós dizemos que adoramos um Deus que move céus e terra. Cremos num Deus todo-poderoso. Cremos num Deus que é o Rei dos Reis, que é o médico dos médicos, que é o meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas quando vem aquela tempestade, nós ficamos apavorados. E Ele está lá tão perto de nós. Ele estava lá tão perto daqueles discípulos. E mesmo assim eles se apavoraram. O que é que eu quero dizer para você? Não se apavore. Ele está no controle do barco. Ele está lá, menina.
Não tenha receio. Se você diz que Ele está no seu barco, então não se apavore. Porque só se apavora quem sabe que Deus não está no barco. Então não tenha medo. Tenha bom ânimo. A palavra do Senhor ela é bem clara. E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento lhe obedece? Olha só. Mas quem é este que até o vento lhe obedece? Sabe o que eu aprendi? Que eu aprendo todos os dias na palavra do Senhor. É que a base da nossa fé, da minha fé, é a palavra de Deus. Porque Ele, com apenas palavras, Ele apaziguou a tempestade. Então o que é que isso quer dizer, irmãos? Que a base da minha fé é a palavra do Senhor. João 17, versículo 17: santificai-vos na palavra, porque ela é a verdade. Então se a palavra de Deus é a base da minha fé, eu posso encontrar tudo o que eu preciso nela. Eu posso encontrar paz, eu posso encontrar domínio, eu posso encontrar mansidão. Por quê? Porque ela é a base da minha vida. Eu quero fazer uma pergunta para você, responda para você próprio. Qual é a base da sua fé? Aonde é que você tem adquirido a base da sua fé? Nos bens materiais? A base da sua fé tem sido a Bíblia, a palavra do Senhor? Qual tem sido o motivo da sua fé? Porque é fácil nós dizermos que Jesus apazigua a tempestade. Mas será que a base da minha fé é a palavra do Senhor? Qual tem sido a motivação da sua fé? Você diz assim: mas pastor, você não sabe o que eu já passei, o que eu já tenho passado. Eu não sei. Mas eu também sei que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Eu creio que o Senhor Jesus continua no barco. Só falta nós, irmãos, despertá-lo. Porque Ele estava lá. Ele estava lá pronto para servir os discípulos. Era só preciso eles irem buscá-lo, falar com Ele. Sabe o que é que isso significa, irmãos? Que Ele está ao pé de nós só precisamos é falar com Ele. Nós só precisamos de clamar e pedir socorro a Ele. Que muitos não têm encontrado esse socorro em Jesus e têm procurado outras coisas, não o socorro do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Amém? Vocês entenderam? Glória a Deus. A importância de termos nosso Senhor Jesus no nosso barco. Então desperte, fale com Ele. Seja a base da sua fé a palavra do Senhor. Porque quando você o despertar, você não vai ter medo mais da tempestade. Você não vai mais se intimidar. Não vai ser mais aquele tímido ou aquele cobarde, como a palavra do Senhor nos mostra. Amém, irmãos? Amém? Amém? Amém. Então, vamos nos colocar de pé. Hoje é um dia